No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre uma contratação algo estranha por parte de um engenheiro que concorreu para uma vaga de emprego e acabou sendo contratado para outra. Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Durante anos e anos temos ouvido histórias extremamente bizarras, não só no contexto pessoal, como também no contexto profissional. No que diz respeito ao mundo dos negócios, são N situações que, através de amigos ou até mesmo familiares, vamos descobrindo histórias caricatas que, contadas, quase ninguém acredita. Histórias essas que muitas vezes até se passam connosco e que por vezes nem sabemos bem lidar com essas situações. A notícia de hoje tem a ver com um engenheiro nos Estados Unidos de nome David Miller que viralizou bastante no TikTok num vídeo algo curto onde contou que foi acidentalmente contratado pela NASA. A formação e profissão que David tem desenvolvido ao longo dos anos passa por trabalhar em aviões comerciais e foi por isso mesmo que ele concorreu a uma vaga de emprego para a Boeing. Quando foi à entrevista, tudo aparentava que iria se desenrolar nesse sentido, quando ficou à espera da ligação por parte da empresa, a ver se era selecionado, algo inesperado aconteceu. Consegui uma entrevista para um emprego a trabalhar em aviões. Depois, recebi uma chamada de volta que dizia: há um trabalho diferente que pensamos que poderá gostar e é para a equipa Magic, que é Manipulator Analysis Graphics and Interactive Kinematics, contou David no vídeo. A equipa da Magic é responsável pela preparação e investigação da viabilidade das operações robotizadas planeadas a bordo das estações espaciais. Ainda David disse o seguinte: não sei o que é isso, mas eu disse, parece interessante, já que me estão a ligar de volta, presumo que possa pedir uma entrevista presencial. Gostaria de ouvir os dois trabalhos. Após ouvir as duas propostas com maior detalhe, como é óbvio, não foi contratado para a primeira proposta, para o qual se tinha candidatado, que seria pôr as mãos num Boeing 787, mas sim para a segunda proposta, onde mais tarde soube que a equipa da Magic era pertencente à NASA. Por fim, David revelou que mudou para o Texas precisamente por conta dessa situação e que trabalhou em muitos elementos ligados à Estação Espacial Internacional, incluindo hardware para passeios espaciais e sistemas de ancoragem. Ele reforçou a ideia que a NASA precisava de preencher a equipa da Magic e por isso pediu ajuda à Boeing. Então Miller trabalhou para a NASA durante 8 anos e revela ter sido uma experiência mágica. E, caros amigos, eu trouxe-vos esta notícia hoje justamente para nos fazer pensar se por vezes não vale a pena realmente apostar em nós, tanto no nosso currículo, como na nossa formação escolar, como em certificados ou qualquer outro tipo de formações. Quanto mais a gente investir em nós, quanto mais a gente investir na nossa formação, seja ela escolar, seja ela profissional, seja ela aquilo que for, mais depressa estamos habilitados para este tipo de surpresas do que propriamente ao contrário. Às vezes a vida prega-nos estas surpresas precisamente porque quanto mais investirmos em nós, conforme ainda agora disse, mais depressa realmente a vida pode nos pregar estas surpresas e trazer-nos algo inesperado, algo surpreendente que pode mudar radicalmente a nossa vida. Por isso, quando às vezes eu olho para histórias e olhando mesmo para mim mesmo, quando eu ouço estas histórias realmente faz-me pensar que se calhar no passado poderia ter investido mais em mim,
ainda que não seja tarde, porque ainda sou uma pessoa considerada ainda jovem para o mundo do trabalho, mas ainda assim faz-me pensar que se calhar se eu tivesse apostado mais no passado, se calhar mais depressa estava de surgir na minha vida uma surpresa assim, algo deste género, e não digo obviamente trabalhar na NASA, mas se calhar mais depressa estava para ser uma equipa ou uma empresa assim algo inesperado do que propriamente outra situação qualquer. Porque de facto estas situações fazem-nos pensar, fazem-nos olhar para nós mesmos, para a nossa formação curricular e ver que se a gente não apostar em nós, certamente o que a vida nos vai apontar ou aquilo que nos vai aparecer à frente são supostamente aquelas propostas que muitas vezes ninguém quer, são aquelas propostas de emprego que muitas vezes têm más condições, são propostas que apresentam vencimentos, né, ordenados no final do mês que infelizmente pouco ou nada nos serve, que praticamente não dá para pagar contas, que não dá para nada, ou seja, vamos nos sentir frustrados porque acabamos por trabalhar muito e receber pouco, vamos nos sentir frustrados porque vamos estar a desempenhar funções que não foi bem aquilo que a gente sonhou, não foi bem aquilo que a gente queria para o nosso futuro, mas que infelizmente por conta da nossa comodidade, infelizmente por conta da nossa estagnação, acabamos por nos aceitar e aceitar a nossa realidade, acabamos por cair naquele conformismo e acabamos por aceitar aquela realidade e encostamos-nos um pouco ao lado e não queremos abraçar outros projetos. De repente ouvimos estas histórias, acabamos por nos inspirar e a querer realmente ambicionar para a nossa vida algo mais. Aqui conta-se uma história de um engenheiro que pronto, já tinha obviamente um bom currículo, um currículo de engenheiro que trabalhava com aviões comerciais, que estava-se a candidatar para uma baita de uma empresa, quer dizer, estamos a falar da Boeing, para trabalhar ainda por cima num Boeing 787, depois que aquela empresa e aqueles aviões já têm as capacidades que têm, não só a nível de estrutura, como condições de trabalho, como tudo e mais uma coisa, e eu sei perfeitamente e acredito que qualquer um de vocês também saiba que um engenheiro que trabalha na área de aviação comercial não tira propriamente uma merreca, ou seja, tira dali bons vencimentos, mas ainda assim, quer dizer, se ele já estava a candidatar uma baita de uma vaga, a uma vaga que lhe podia já em si mudar muito o seu futuro, aparece-lhe uma surpresa inesperada. Surpresa essa que acaba ainda por mudar mais a vida dele do que aquilo que já era expectável, ou seja, estamos a falar de repente surge-lhe uma vaga para trabalhar numa equipa toda especializada, que é uma empresa que é a NASA, quer dizer, não estamos a falar de uma empresa qualquer e de repente, quer dizer, ligam-lhe de volta a dizer assim, olha, temos aqui uma proposta ainda melhor. E eu digo isto mesmo porque até mesmo a minha esposa, que durante anos e anos a nível de formação escolar não tinha nada de especial, e quando nós decidimos em conjunto apostar mais na formação dela escolar, ela concluiu os estudos dela, ela formou-se com outras situações no currículo dela que lhe dariam outras capacidades, e ela realmente teve uma surpresa dessas, ou seja, ela candidatou-se uma vaga numa empresa, para uma vaga em específico, e quando ligaram-lhe de volta disseram, não, temos aqui outra proposta de trabalho, se calhar se iria enquadrar mais para aquilo que é o seu perfil. Não fazendo aqui um paralelo da mesma forma desta história, desta notícia que eu vos trouxe hoje, mas ainda assim é algo semelhante, ou seja, ela candidata-se por uma proposta, por uma vaga em específico, só que olhando para a formação dela, olhando para o currículo dela, olhando para toda a experiência que ela tinha, a empresa tinha outra vaga disponível e disseram, olha, a gente vamos-lhe a contactar, obviamente uma fase inicial seria para uma vaga, mas temos aqui outra proposta para si, se calhar que é mais que se enquadra mais para o seu perfil, se enquadra mais para as suas expectativas, se calhar enquadra-se mais para aquilo que melhor você poderá desempenhar as suas funções. E foi isso que aconteceu. Ela depois desenrolou todo o processo de entrevistas já para essa segunda proposta, e foi para nessa segunda proposta que ela ficou a trabalhar e que trabalha até aos dias de hoje. E aqui aconteceu exatamente a mesma história, ou seja, o David Miller de repente candidata-se a uma vaga, conforme eu vos disse há pouco, é uma vaga que já por si só
já é o sonho quase para muita gente. Só que a Boeing tinha ali uma espécie meio de parceria com a NASA, e a NASA, como precisava de fechar aquela equipa, fala com a Boeing, porque sabe perfeitamente que a Boeing poderia ter reforço humano ou pessoas nos seus quadros que poderiam ter habilitações e experiência para aquele tipo de vaga, e a Boeing disse, olha, para a NASA temos aqui um candidato que se está-se a candidatar para esta vaga, mas calhar que tem todo o perfil para aquela equipa que vocês querem preencher. E foi isso que aconteceu. Eles depois encaminharam a cena para a NASA e as coisas desenrolaram-se nesse sentido. Ou seja, e por si só, o homem já trabalhou lá 8 anos e, conforme ele disse, já foi uma experiência extremamente mágica e extremamente especial. Para finalizar, foi aquilo que eu vos disse. Este tipo de notícias faz-nos pensar que realmente temos mais que apostar em nós, temos mais que acreditar em nós, porque foi conforme eu vos disse há pouco, quanto mais a gente acreditar em nós, quanto mais a gente acreditar no nosso potencial, nas nossas capacidades, naquilo que somos capazes de fazer, se calhar mais depressa a vida nos retorna, nos retribui com estas surpresas, do que propriamente ficarmos estagnados a um conformismo que se calhar não é desejável para ninguém. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.